Fala, multiplicadores do bem, beleza? Pessoal, e aí? Financiar é melhor que alugar? Alugar é melhor que financiar? Essa é uma dúvida muito recorrente, é uma dúvida que permeia na mente da maioria das pessoas e muitas pessoas inclusive vêm me perguntando muito se aluguel é melhor que financiamento, financiamento é melhor que aluguel, então por isso resolvi gravar esse vídeo para te auxiliar, te confortar e te ajudar a tomar a melhor decisão, beleza? Então já te adianto que cada caso é um caso, tem muitas vertentes que vai influenciar porque é melhor para você, como por exemplo, o seu poder aquisitivo, sua realidade, seu momento de vida, seus anseios, seus desejos, enfim, muitas coisas que a gente vai deixar muito claro aqui nesse vídeo. Eu me chamo Jonathan Ducato, sou corretor e assessor imobiliário e é com imensa alegria que eu venho dividir uma grande informação que eu tenho certeza que vai te enriquecer demais. Então por isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para que você sempre seja informado quando surgir vídeo novo no canal, ok? Então sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo. Bom, multiplicadores, vamos aqui para a tela do meu computador, porque por aqui eu vou conseguir trazer melhores condições aí para que você compreenda aí a realidade, comparar aí o financiamento com o aluguel, o que vai ser mais interessante aí ao seu ver e para você, beleza? Lembrando que cada um tem os seus prós e contras, tá? Não existe uma verdade unânime aí, né? Digamos que somente financiamento é bom ou somente o aluguel é bom. Não existe isso, tá? Vocês vão entender aqui no decorrer da explicação que eu vou dar a vocês, beleza? Eu deixei separado aqui já, vamos lá então ao início, algumas perguntinhas que é interessante a gente começar falando, tá? Primeiro, uma coisa que é muito importante você ter ciência e você refletir sobre o cenário que você vive atualmente, tá? Então, qual o cenário que você vive hoje? Por exemplo, qual que é a sua realidade? Qual o momento que você se encontra? Os seus desejos, os seus anseios, você tem a necessidade realmente de estar morando no imóvel próprio ou você pode aguardar mais um tempo? Qual a sua idade, né? A idade aqui vai influenciar muito, lembrando que o banco, para financiar um imóvel, o banco entende que a gente só vai sobreviver, a gente só vai, aliás, viver até os 80 anos. Então, quando começa a passar dos 50 anos, já levando em consideração que o financiamento é em média de 30 anos, né? O banco ele entende aí que o seu perfil já não é mais interessante por conta da perspectiva de vida, então tende a condicionar ou não liberar mais financiamento por conta da idade, tá? Então mesmo que você queira fazer um financiamento, você não pode, você naturalmente, obrigatoriamente vai ter que morar de aluguel se você não tiver a condição de comprar um imóvel à vista, beleza? Quais são as suas necessidades? Né, como eu já comentei já na primeira pergunta, volto a repetir, por exemplo, você mora de favor? Tem algumas não, muitas pessoas que eu conheço moram de favor, né, mora talvez com a avó, com a tia, com a mãe ainda e não paga aluguel. Só que ela tá naquela necessidade, naquela dependência, às vezes porque casou, às vezes porque tem outros planos, né, futuros de vida e precisa rapidamente sair de lá e ter a sua verdadeira independência, né? Às vezes também por algumas questões pessoais, a gente sabe como é que é morar de favor. Você não tem a sua privacidade, a sua liberdade como deseja, então acaba gerando aí algumas intrigas também, enfim. É o seu primeiro imóvel ou você já tem algum imóvel? Por quê? Isso é muito importante, tá? Se você ainda não possui um imóvel, praticamente, né, não vou falar 100% de aproveitamento porque, né, não posso, né, eu estaria me equivocando falar isso e afirmar isso, mas um grande percentual de certeza é de que você vai compensar, no caso, financiar um imóvel se você não tiver aí um grande valor de entrada, tá? Porque é o seguinte, se você não possui seu primeiro imóvel, você aí vai realmente ter a condição de comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, tendo essa condição de comprar pelo Minha Casa Minha Vida, você vai ter realmente grandes vantagens. Tanto é que os próprios especialistas do mercado imobiliário e financeiro, eles afirmam e confirmam, né, que é mais conveniente, aliás, compensa, o único financiamento imobiliário que vale a pena fazer, né, assim, direto e reto, logo de cara, é o do programa Minha Casa Minha Vida, pelo juros ser mais baixo do mercado, muito baixo, tem subsídio, tem muita facilidade
realidade realmente, beleza? Então aí você também tem que olhar e parar e refletir sobre isso, porque se você não possui, talvez não é interessante você ficar pagando aluguel, porque já que também pelo programa Minha Casa Minha Vida as parcelas do financiamento tendem a ficar iguais ou abaixo do aluguel e você vai estar morando no que é teu. Você já vem se preparando, já tem um tempo, já tem um tempinho que você vem se programando para adquirir o seu imóvel, então também isso vai desencadear aí para você tomar uma decisão muito mais convicta, tá? Por quê? Porque nesse caso aí para você talvez não vai valer a pena financiar, porque se você tem uma entrada alta, se você já vem se preparando já tem um tempo, isso significa que você já tem uma entrada alta. Essa entrada aí de no mínimo aí 50% do valor do imóvel, tá? Mais ou menos, tá? Talvez 30, 40, 50. Tem algumas variáveis também que deve levar em consideração, mas a ideia aqui não é ficar detalhando nesse momento, nesse vídeo, até mesmo por conta do vídeo não ficar muito longo e não se estender, beleza? Mas mais ou menos aí 50% se você tem de entrada sobre o valor do imóvel que você queira adquirir, talvez no seu caso realmente não compensa financiar, compensa de fato ir morando de aluguel, porque você vai entender o porquê logo a seguir aqui. Depois, né, um outro motivo, segundo motivo aqui, que não compensa estar financiando quando quando o financiamento custa mais de 10% ao ano, quando a taxa nominal do financiamento ela é uma taxa muito alta, acima de 10%. Depois, terceiro ponto a destacar, quando a parcela do financiamento é bem maior que o aluguel. Então, quando a parcela do financiamento é bem maior que o aluguel, nesse caso também não é interessante, talvez não vai ser a melhor decisão a ser tomada, talvez compensa daí você morar de aluguel, beleza? Porque qual que é a ideia? Porque se a sua parcela do financiamento ela é maior, né, que o aluguel, você vai ter uma grande economia pagando o aluguel, já que também além do financiamento você vai ter outros custos, tá? Aí você consegue aplicar esse dinheiro em algum investimento de alta rentabilidade que vai aí ao longo do prazo te render, né? Vai te dar um rendimento que você consiga daí num espaço de tempo, né, talvez menor do que o financiamento que você estaria pagando, comprar esse imóvel daí à vista. Você vai entender melhor a seguir aqui, que eu tenho um pouco mais explicado isso. E um outro ponto também, que às vezes você tem uma entrada muito alta, você conseguiu adquirir, né, acumular aí uma quantia muito boa da entrada, você então vai ter um perfil onde você vai encontrar algumas possibilidades de adquirir um imóvel de leilão, exatamente. O banco ele tem alguns imóveis de leilão, né, imóveis que ele toma de algumas pessoas justamente que não conseguiu pagar o financiamento, né, por isso que a gente tem que precaver quanto a isso e realmente analisar muito bem. Então, se você tem uma entrada muito boa, talvez você consiga pegar algumas propostas super rentável, né, e interessante aí em leilão, né? Tem imóveis aí que chega a estar até com 80% de desconto, realmente, né? Então acaba tendo essa grande possibilidade. Então vou dar um exemplo aqui para você entender na prática qual que é a ideia e o sentido, né? Se você tem uma entrada muito alta e a parcela do financiamento ela é superior ao aluguel. Então eu peguei um exemplo aqui no imóvel avaliado em R$500 mil. O imóvel em R$500 mil, o banco, lembrando que o banco ele vai financiar no máximo 80%, então seria no máximo R$400 mil financiado para o cliente, para você. Então a sua entrada, né, seria aí de 100 mil, né, 500 menos 400, então esses 20% ali restantes se resulta na entrada, seria R$100 mil de entrada. As parcelas do financiamento nesse valor de imóvel seria mais ou menos uns R$3.500, né, isso pela saque. O aluguel desse imóvel ele seria mais ou menos de 2.500, tá? Geralmente o cálculo que é feito para entender o valor do aluguel é entre 0,3% a 0,5% sobre o valor do imóvel, beleza? Então seria isso daqui, né? Baseado e calculado em cima do valor do imóvel. Então eu calculei aqui 0,5%, o máximo, né, geralmente que é cobrado. Então seria aí mais ou menos R$2.500. Então, como vocês podem ver, o aluguel aqui está bem menor do que o financiamento. E aí a ideia seria, né, nesse caso realmente ele não seria tão interessante para você fazer o financiamento, porque você estaria desembolsando uma entrada muito alta, né, teria aí R$100 mil de entrada,
mais essa diferença do aluguel que você, né, do aluguel para o financiamento de uns R$1.000, você aplicando isso em algum investimento, né, algum, né, como Tesouro Direto, né, alguma carta de crédito, né, Selic, enfim, você vai ter aí ao longo do tempo, né, geralmente o prazo do financiamento aqui é de 20 a 30 anos, então nesse período aí, talvez até menos, né, tudo depende aí de como o mercado vai reagir, o mercado econômico, o mercado de ações e tudo mais. E você tem aí a possibilidade, acaba te rentabilizando um valor muito grande, né? Suficiente a ponto de você ter a condição de comprar esse imóvel à vista depois, tá? Então você mora no imóvel onde você paga aluguel morando no imóvel de 500 mil, então esse dinheiro aqui que você economizaria, você aplicando, você estaria morando no imóvel que você deseja, ou do mesmo padrão, e você ainda estaria aplicando aí, fazendo um investimento financeiro que iria te render mais, então ao longo do tempo ele ia te dar realmente a possibilidade de você pagar esse imóvel à vista. Essa é a ideia geralmente de quando não é tão interessante você financiar, por conta que você tem um poder de compra muito alto, você tem um poder aquisitivo super, né, acima da média, certo? E aqui um outro exemplo é o valor, né, aqui eu dou o segundo exemplo no imóvel de R$300 mil. O banco aqui já é um exemplo de quando compensa você fazer o financiamento, tá? Então um imóvel de 300 mil, o banco vai liberar então a mesma regra ali dos 80%, 240 mil, e a entrada seria de R$60 mil. As parcelas do financiamento mais ou menos seria de R$1.400, o aluguel seria de uns R$1.500. Então aqui o aluguel ficou um pouco maior do que a parcela do financiamento, e nesse caso a entrada também não é uma entrada muito alta a ponto de render para você lá na frente, então nesse caso compensaria você financiar, beleza? Bom, para fazer mais sentido e ser mais compreensível, vou abrir aqui meu Google Chrome. Bom pessoal, eu resolvi abrir aqui um simulador para ajudar vocês a compreender ainda mais toda essa questão aí do financiamento com aluguel, o que compensa, o que vale a pena, beleza? Como eu estou fazendo alguns cálculos ali bem direto, assim, né, sendo o mais simples possível para ser o mais compreensível, eu resolvi abrir o simulador aqui, que é um simulador super útil, super prático e simples de usar, que eu vou deixar depois aí no link, o link na descrição do vídeo, onde você também pode acessar e fazer aí e utilizar caso você deseja, tá bem? É do canal Me Poupe, né? Que é uma plataforma de educação financeira da Nath Arcuri, que é fantástico, né? Enfim, a Nath realmente tem aprendido muito com ela. Se você não conhece ainda, vale a pena e precisa conhecer. Depois você busca, tem canal no YouTube e tudo mais, beleza? Então eu vou pegar aqui esse mesmo exemplo que eu estava dando, vou minimizar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui então esse exemplo aqui que a gente estava fazendo para fazer a simulação exatamente, né? Aqui ó, que ele já é direto, tá? Por isso que esse simulador aqui é super útil, super prático, né? Olha lá, alugar ou financiar, ele já vai calcular e te mostrar aqui diretamente se é mais conveniente dentro do valor do imóvel que você busca, com as taxas, tudo, o que vai ser realmente mais interessante para ti. Então vamos lá fazer isso para a gente entender melhor. Vamos lá, R$300 mil, né, o valor do imóvel. Vamos colocar aqui 300 mil. O valor do aluguel, né, como a gente viu ali, o valor do aluguel mais ou menos de uns R$1.500. A valorização anual aqui, ó, como vocês podem ver, está pelo IPCA. O IPCA, eu estava vendo ali que acumulado dos últimos 12 meses estava 3,60, 3,80, né? 3,80%, mas vou colocar 4% aí para arredondar, até porque o IPCA ele oscila, né? Ele tem algumas variações. Então vamos deixar 4% e IGPM também, né, mais ou menos isso aí mesmo, 4% ao ano, certo? No imóvel de 300 mil, quanto que tinha dado a entrada, né? Se o banco financiar 240, que é o máximo 80%, vai ser necessário você desembolsar uma entrada de R$60 mil. Então aqui a gente vai colocar a entrada, 60 mil. E a taxa de custo, esses custos, o que seria? Né, que é muito importante, né, levar em consideração também e não se esquecer disso, se atentar. Os custos aí, ele se refere ao ITBI, né, que é o índice de transmissão de bens imóveis, tá? Que é uma taxa que, né, é um imposto, né,
quando você adquire um imóvel, todas as taxas, tá? Registro do imóvel, cartório, taxa de cartório, tudo, FUNREJUST, tudo aqui. Os custos mais ou menos aí que você vai ter de documentação, de impostos aí sobre um imóvel nesse valor, vai ser de mais ou menos uns 10 mil reais, beleza? Então no total você estaria tendo que desembolsar, ó, 70 mil, né? Valor total necessário. O valor a financiar 240, o prazo, tá? Vamos por o prazo aqui de 20 anos, que é 240 meses, certo? Que mais ou menos vai ser esse o prazo aí mesmo, beleza? E a taxa anual de juros direto aí do financiamento. A taxa anual de juros aí, vamos colocar já baseado na modalidade nova, né, que foi implementada pela Caixa Econômica recentemente, que é pelo IPCA. Ali, como vocês podem ver, que foi, né, diretamente IPCA, que é 4%. Só que aqui é uma taxa que já é atribuída pela Caixa mais o IPCA. Então vai ser mais ou menos aí uns 8 a 9%. Vou colocar 8% aqui, certo? Então vamos lá, ó. Como vocês podem ver aqui, já deu até a prestação máxima do financiamento, 1.317 que deu aqui, beleza? Eu tinha colocado 1.400, é mais ou menos aquilo mesmo. E a gente vem em calcular, beleza? Direto calcular. E aí ele já dá o resultado aqui, ó. A melhor opção nesse caso não seria alugar, é financiar, tá? Por quê? O valor total pago, né, que você vai ter tido, então um imóvel de 300 mil, 240 meses, né? O valor total pago vai ser 348.279,96. Deste total, você terá pago de juros 38.279,96, tá? O valor do imóvel após 240 meses, os 20 anos, né? Você comprou um imóvel de 300 mil e ele vai estar valendo aí mais ou menos uns 661 mil reais, tá bom? Então, nesse caso, compensa você estar financiando, que é aquele da opção, aqui ele vai explicar o porquê, né, sobre o investimento não é interessante. Quando fica negativo aqui, tá resumindo, já é porque realmente não foi interessante fazer investimento nesse perfil e seria mais aí tá financiando. Vou pegar esse mesmo exemplo, né, pra gente ver aí quando que ele vai dar a opção, né, que é a melhor opção aí em estar alugando. Vamos colocar aí uma entrada bem alta, viu pessoal? Tem que ser uma entrada alta. Então aqui, ó, por exemplo, se você tiver muito dinheiro, né, tipo 200 mil reais, nesse caso no imóvel de 300 mil não vai valer a pena, né? Como você vai ver, eu vou deixar aqui os mesmos custos, os mesmos juros, né? E vamos colocar aqui em calcular. Olha lá, ele deu opção, ele deu aqui, né? A melhor opção é alugar. Então neste caso aqui a melhor opção estaria sendo alugar. Por quê? Aí você vai entender, ó. Aqui, lá no final do mês, lá no final do financiamento, né, 240 meses, o imóvel estaria valendo 661, né, aquele valor que a gente já tinha visto. Só que se você pegar o valor e está investindo, né, o valor de entrada mais a diferença, né, que você pagaria da prestação do financiamento com aluguel, tá? Você teria aí no final desse mesmo período 691 mil reais. Então ele daria uma rentabilidade muito maior do que o valor do imóvel, né? Daria aí quase 30 e poucos mil, 32 mil aí, mais ou menos, beleza? Bom, e o aluguel também tem aquela questão de que você morar no que é teu, você pode decorar ele da forma que você desejar, você tem mais liberdade, mais autonomia, né? Que isso realmente faz toda a diferença. A sensação de você estar morando no que é teu é realmente incrível, é uma sensação realmente muito prazerosa. Isso, né, te traz um bem-estar muito, muito importante, tá? E o aluguel também, ele é corrigido pelo IGPM, né? Então o aluguel, como ele é corrigido pelo IGPM, ele, né, com o passar do tempo ele vai aumentando, ele não vai ficar ali aquele mesmo valor. E o financiamento, ou ela é fixa ou ela vai caindo ao longo do tempo. Então enquanto a parcela do financiamento ela cai ou ela permanece, o aluguel ele vai subindo, né, ele vai decolando lá nas alturas. Ponto muito importante que também, né, de deixar bem destacado, é que a tendência de financiamento no mercado imobiliário, analisando o momento atual que o país enfrenta, não é melhorar, é ficar com condições menos atrativas, principalmente para imóveis de baixo padrão como Minha Casa Minha Vida. E levando em consideração, pessoal, que o mercado imobiliário vem tendo uma grande retomada, a melhor dos últimos 4 anos, e com isso tem grande valorização monetária nos imóveis, beleza? Deixando mais interessantes para investidores e ficando mais amargo aí para quem deseja sair do aluguel e está buscando adquirir o seu primeiro imóvel, tá bom?
e essa grande retomada aí do mercado imobiliário, principalmente, tá, vem sendo puxada pelos imóveis de médio e alto padrão. E aí, multiplicadores, vídeo maravilhoso, né? Tenho certeza que você já está muito mais apto de tomar uma decisão mais coerente aí, de acordo com a tua realidade, em financiar ou alugar um imóvel. E eu volto a frisar aqui, a reforçar para você que se você tem um perfil do Minha Casa Minha Vida, você ainda não adquiriu o seu primeiro imóvel, então você se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, então sem medo, você não precisa ficar acuado, né? Você não precisa ter essa maior dúvida se eu vou alugar ou financiar, já que o financiamento do Minha Casa Minha Vida, os próprios especialistas financeiros, eles afirmam e confirmam de que o único financiamento que compensa hoje, logo de cara, sem olhar para as outras vertentes aí da sua vida atual, é o do programa Minha Casa Minha Vida, por ter juros baixos, subsídio do governo, né, poder utilizar seu FGTS, facilidade da entrada e tudo mais, beleza? E se você tem alguma dúvida quanto a isso, quer adquirir o seu primeiro imóvel, é só falar comigo, que eu com certeza vou poder te ajudar. É só entrar em contato comigo através dos meus meios de contato que estará na descrição do vídeo aí abaixo, meu e-mail, meu WhatsApp, Facebook, Instagram, beleza? Vem aí, fala comigo que vai ser um prazer imenso poder ajudar você a construir o seu sonho, certo? Então, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com você mais uma vez. Aqui eu me despeço, Deus abençoe você e não se esqueça, a felicidade multiplica quando é dividida, então bora dividir para que a multiplicação do bem aconteça, certo? Até lá e te vejo no próximo vídeo.